Olá, meus amigos da Climb, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Alan Lima por aqui. Você já sabe que quando eu apareço é para falar um pouquinho de swing trade e análise técnica. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês. Na semana passada eu não consegui publicar o vídeo por uma questão técnica aqui com o meu equipamento, mas estamos de volta hoje, sábado, dia 28 de janeiro. Hoje vamos dar continuidade à construção do nosso sistema de operações e adicionar mais algumas regrinhas operacionais para a gente acompanhar o mercado de maneira mais ativa. Como sempre, você já sabe, o conteúdo vem logo depois da vinheta. Agora sim, meus amigos, vamos ao vídeo do dia. Você já sabe, mas não custa lembrar, que o nosso conteúdo aqui no YouTube é estritamente educacional, tá? A gente não faz nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda aqui no canal, seguindo então as regras da CVM. No nosso penúltimo vídeo, a gente começou a desenhar o nosso sistema de operações. Se você não assistiu o vídeo, volta lá no canal que está bem interessante. E hoje nós vamos adicionar mais uma regra de acordo lá com o vídeo do OBV, que foi o último vídeo lançado aqui no nosso módulo de Swing Trade. Então a gente vai adicionar a regra de operar rompimentos confirmados pelo OBV. Se você também não viu esse vídeo, corre lá no nosso canal, que o OBV é um dos indicadores que eu mais gosto de utilizar aqui nas minhas operações de swing trade. E hoje, trazendo um exemplo para vocês, vamos ver na prática como é que o nosso sistema se comporta. Na tela nós temos uma análise lá do dia 10 de janeiro em GMAT3, no gráfico semanal, com um possível pivô de alta em andamento, que foi ativado aqui no rompimento de topo do 7,21, mas acabou retornando à região das retrações de Fibonacci. Percebam que aqui no 50% a gente teve novamente o retorno de interesse comprador com volume acima da média e um candle bem expressivo saindo aqui da região dos 50%. E essas duas características aí começam a chamar a nossa atenção aqui para o gráfico. Olhando um pouquinho mais de perto agora no diário, percebam que a tela está limpa, eu não tenho nenhum tipo de indicador auxiliar. Como eu falei para vocês, eu gosto sempre de começar a minha análise com uma tela limpa, utilizando somente lápis e régua. E essas foram as observações que eu destaquei para vocês no gráfico. Em lilás, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa que foi rompida por esse movimento de alta aqui. Depois a gente teve uma pernada de correção e a gente formou um fundo mais alto do que o fundo anterior. Este tipo de cenário começa a dar a entender que a gente está mudando de direção. A gente tem a quebra da LTB, um fundo mais alto do que o fundo anterior, e se a gente rompe esse topo, a gente configura então um pivô de alta. Esse tipo de situação me agrada bastante, pois nesse contexto a gente tem o gráfico de menor duração confirmando, ou melhor dizendo, alinhando-se com a possibilidade similar no gráfico de maior duração, que foi o semanal. A gente tinha a possibilidade de pivô de alta em andamento e aqui no diário a gente também tem a possibilidade de pivô de alta em andamento. E também aqui no diário, a gente já tem o preço trabalhando na região de topo, ou seja, na resistência. Então é também uma zona de interesse chamando a nossa atenção novamente para o gráfico aí em GMAT3. Seguindo as regras que a gente criou lá para o nosso sistema, a gente definiu que a tendência no diário vai ser confirmada pela média móvel de 9, combinada com a média móvel de 20 períodos. Então a gente tem aí em verde a média móvel de 9, em azul a média móvel de 20, as duas estão alinhadas para cima e inclinadas para cima, então a gente tem, pela nossa definição de médias, uma tendência de alta no diário. E já atualizando com a nossa nova regra do OBV, a gente também já tinha um rompimento pré-confirmado do topo do pivô aqui no 6,32. Percebam que o meu OBV já estava rompido para cima aqui dessa faixa que eu demarquei como resistência. Então a gente já tem mais um sinal autorizando a nossa operação. Pelo conjunto gráfico diário, a nossa tomada de posição seria na violação da máxima do candle anterior, então seria aqui na casa do 6,32, de fato na mesma região da cabeça do pivô. E dando continuidade às regras do nosso sistema, a gente tem na tela o gráfico de 120 minutos, também com o conjunto de médias que a gente definiu, alinhadas para alta e já com setup de correção, com estratégia de correção às médias, armado aqui na violação da máxima do último candle. No próximo vídeo nós vamos ver com um pouco mais de detalhe o que é essa estratégia de correção às médias. Mas para o vídeo de hoje, tenho em mente que se essa máxima for violada,
o nosso gatilho de entrada é ativado. E lá no dia 10 de janeiro a gente teve então um candle ativando o nosso trade aqui no 6,21, com o nosso risco posicionado abaixo do fundo anterior lá no 5,65. Mas antes da gente entrar nessa operação, a gente primeiro precisa calcular o tamanho da posição que a gente vai operar. E obviamente que essa informação ela é derivada lá do nosso plano. A primeira variável que a gente vai calcular neste momento é o risco por ação, calculado pelo preço de entrada, subtraído o preço de stop. Então a gente tem um gatilho no 6,21, o nosso stop posicionado no 5,65, o risco por ação é de 56 centavos. Com essa informação agora, a gente já pode então calcular o tamanho do nosso lote. O risco total da operação que é definido lá no nosso gerenciamento é de R$ 375 por operação. Se a gente divide esse 375 por 0,56, a gente chega num valor de 669 ações. Neste cenário, a gente tem duas possibilidades. Comprar 669 ações no mercado, a gente teria que fazer, nesse caso, duas ordens. Uma ordem de 600 ações no mercado cheio e uma outra ordem de 69 ações no mercado fracionário. Ou arredondar esse lote para cima ou para baixo. Eu prefiro a segunda opção e eu vou explicar por quê. Cada ordem que a gente envia para a corretora tem em si um custo embutido. Então, a gente tentando mitigar esses custos, reduzir esse custo ao máximo, a gente arredonda para que a gente consiga efetuar essa operação com o menor número de ordens enviadas. Nosso cenário aqui, como é a primeira operação nossa, como seria nesse caso a nossa primeira operação, vamos entrar de maneira mais cautelosa e o nosso lote vai ser de 600 ações, tendo aí então um risco de R$ 336 nesse trade. Agora na tela a gente tem o gráfico do dia 20 de janeiro, sexta-feira passada. A nossa operação começou a andar, o preço já tem um certo avanço em relação ao nosso ponto de entrada, só que ainda está faltando definir uma variável muito importante para a nossa operação, que é o objetivo. Com relação ao objetivo, a gente vai ter duas possibilidades também. A gente vai ter no primeiro plano o objetivo técnico, que é o potencial de lucro de acordo com a nossa análise, tá? No nosso cenário de GEMAT 3, a gente tem um alvo técnico aqui no R$ 7,13 pela projeção de Fibonacci. E esses 7,13 trazem para a gente 92 centavos de lucro por ação. Uma outra possibilidade é a gente definir um objetivo financeiro. Normalmente eu utilizo o risco como base e multiplico o risco por algum fator. Normalmente também eu uso duas vezes o meu risco para definir um objetivo primário. Neste cenário, a gente tinha 56 centavos de risco por ação, então, logo o meu objetivo financeiro por ação é de R$ 1,12. Agora a gente tem uma divergência, porque a operação ela tem a possibilidade técnica primária de 92 centavos e o meu alvo financeiro primário é de R$ 1,12, o que traria para nós um preço de liquidação de posição a 7,44, ou seja, acima do alvo técnico. E aí, o que é que a gente faz? Nesse caso, a gente vai sempre pelo alvo técnico. O técnico, ele manda no financeiro, até porque o financeiro ele é consequência do processo técnico. E nesse contexto, o que é que a gente pode, então, definir de regra para o nosso objetivo? A gente pode definir uma parcial quando o preço atingir duas vezes o risco da operação, e também a gente pode definir a regra da parcial no primeiro alvo técnico, cobrindo o risco daquela operação. E o segundo lote, o lote restante, será conduzido por uma média móvel no diário. Pode ser a de 8 ou a de 20. Em breve, também a gente vai continuar com essas definições. E agora, atualizando o cenário de GEMAT 3 com tudo que a gente compilou hoje, o que é que aconteceria? Bom, a gente tinha um alvo técnico lá no 7,13, o lucro por ação de 92 centavos que a gente calculou. E eu disse a vocês que quando o preço atinge um alvo técnico, a gente liquida proporcional a cobrir o risco daquela operação. O nosso risco era de R$ 336, um lucro por ação de 92 centavos. Eu precisaria então liquidar 365 ações para cobrir o risco dessa operação. Vendemos, portanto, aqui no dia 25 de janeiro, quando o preço atingiu R$ 7,13, 400 ações, também na mesma ideia de reduzir o custo operacional, a R$ 7,13, cobrindo um pouquinho mais aí do risco dessa operação. Ficamos então posicionados com 200 ações para conduzir com a média móvel de 9
ou a média móvel de 20. E isso vai ser tema de vídeos futuros aqui no canal. E meus amigos, antes de concluirmos o vídeo de hoje, vamos então ao nosso sorteio conforme combinado do nosso curso de Swing Trade lá para os nossos assinantes do aplicativo. Já tenho aqui a lista dos 6 concorrentes, tá? Alan e Davi não podem concorrer. Vamos sortear aqui então um número entre 1 e 6. Um número entre 1 e 6. Vamos ver então quem é o nosso vencedor. Número 2, Stanley Acioli de Lima. Parabéns, você ganhou o curso. Em breve eu entro em contato contigo para a gente combinar o nosso cronograma. No mais, senhores, desejo a vocês um excelente final de semana. Nos vemos no próximo vídeo. E vocês já sabem que lá na descrição tem o link para o nosso aplicativo. Se você ainda não conhece a Climb, dá uma olhadinha que a gente tem a melhor solução para a sua carteira de investimentos, com certeza. Um abraço e até o sábado.